Os exames médicos no ambiente de trabalho são extremamente importantes, visando a segurança tanto do trabalhador quanto do empregador. A importância do exame admissional é de que o trabalhador esteja apto para aquela atividade que ele vai executar. Se eu contratei o trabalhador, ele começa a executar uma atividade e ele tem uma doença, alguma deficiência, que ele não pode estar exposto aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né, que possa trazer prejuízo para esse trabalhador, ele já está contratado. Então, esse exame deve ser feito anterior à admissão desse trabalhador, por isso que chama exame admissional. E de acordo com os riscos que ele vai estar exposto, por exemplo, se ele vai estar exposto a ruído, ele tem que fazer uma audiometria. Se ele é um motorista, por exemplo, ele tem que fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma, hemograma, glicemia. Então, são exames complementares junto com o exame admissional. Não só o clínico, mas exames complementares. Também a necessidade de, periodicamente, a empresa, de acordo com a atividade ou de acordo com o PCMSO da empresa, fazer os exames periodicamente. No artigo 168 da CLT, está previsto o exame médico admissional e o Ministério do Trabalho regulamenta exames complementares conforme a atividade exercida. Existe uma norma do Ministério do Trabalho que determina os exames que as empresas devem fazer nos seus trabalhadores no início das suas atividades. Por exemplo, antes de ser admitido, que é uma das coisas que dificilmente acontece, né? Não vamos falar dificilmente, não. Ainda existe uma resistência do empregador, contrata o trabalhador e depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, é que manda o trabalhador para fazer o exame admissional. Cada tipo de função reitera a necessidade de um tipo de exame complementar. Na demora de fazer o admissional, o prejuízo é da empresa. Por quê? Porque ela pode admitir um funcionário que já traz uma doença pré-existente de uma empresa anterior. Por exemplo, ele traz um funcionário que tem um problema respiratório, que ele adquiriu por exposição a produtos químicos. Ou ele traz um trabalhador que tem um prejuízo auditivo e ele não fez o admissional no período certo. Então, daqui 6 meses ele vai fazer um admissional ou um complementar, ele não tem como comprovar que aquela doença foi ou não adquirida dentro da empresa dele. Então, além dele fazer o admissional no prazo certo e fornecer os EPIs, o periódico vai mostrar para a empresa que aquele EPI que ele utilizou, que o empregador forneceu para o trabalhador, foi eficaz. Então, essa é a importância de tudo isso. O especialista explica como proceder caso haja mudança de função ou uma doença ocupacional. Quando há uma doença ocupacional, quando há um acidente de trabalho ou até uma doença que não seja ocupacional e que exija um afastamento acima de 15 dias, no retorno do trabalho, a empresa obrigatoriamente tem que fazer esse retorno ao trabalho, para verificar se ele foi realmente curado daquela doença ou daquele problema que ele teve nesse afastamento. Faz um alerta sobre os equipamentos de proteção individual. A gente utiliza o EPI em caso de que o EPC esteja sendo implantado. O que é EPC? Equipamento de proteção coletiva, ou seja, ele vai proteger todo o ambiente de trabalho. Ele vai eliminar ou neutralizar aquele agente agressivo do trabalhador. E nesse tempo de implantação do EPC ou na impossibilidade do EPC, então a gente indica o equipamento de proteção individual, né? Só que o trabalhador, ele acha que o EPI é um negócio que incomoda, que prejudica, que atrapalha, né? Que não rende o serviço, né? Só que é uma ideia assim que enganativa para o próprio trabalhador, porque ele acaba adquirindo uma doença sem perceber. Uma perda auditiva, por exemplo, ela é progressiva. Você começa a estar exposto a um ruído e você começa a perder um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas quando você passa 10 anos exposto àquele ruído, você perdeu um percentual da tua audição sem perceber. Francisco ainda ressalta a importância da realização dos exames, mesmo se for um contrato de trabalho temporário. Você está admitindo um funcionário e vai colocar, você não sabe a que exposição que você vai colocar esse trabalhador. E você precisa saber a aptidão desse trabalhador. Admissional é para definir a aptidão do trabalhador para aquela atividade que ele vai executar. Sem um exame admissional comprovando a aptidão desse trabalhador, ele não tem documento nenhum que comprove se ele está com saúde ou se ele está doente para aquela atividade.
E ainda explica sobre o exame demissional. É muito bom que se faça o admissional, porque você tem um parâmetro inicial desse trabalhador, e é importante que você faça um demissional, porque você vai ter um parâmetro do dia que ele saiu da tua empresa. Então, dentro desse período que ele trabalhou com você, você tem o controle médico desse trabalhador. Então, é esse o objetivo que a norma traz, para que o empregador cuide do seu trabalhador e para que o trabalhador também não adoeça na atividade que ele está executando.